Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, você que é novo por aqui nesse canal, se você ama a Bíblia, ama esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos, ok? No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade sobre o tema que eu estou gravando aqui nesse canal sobre a Bíblia e o dinheiro. Eu já fiz o vídeo 1, o vídeo 2 sobre a Bíblia e o dinheiro. Se você não assistiu esses dois vídeos, não deixe de assistir, porque o vídeo de hoje é uma continuidade sobre a questão da Bíblia e o dinheiro, ok? E hoje nós vamos falar sobre a oferta, né? Onde na Bíblia começa a questão da oferta. Eu vou mostrar para vocês que a questão das ofertas, ela começa antes da lei, né? Ela começa primeiro no livro de Gênesis, depois ela passa no livro da lei, em Levíticos, depois ela passa no livro dos profetas e depois ela continua no Novo Testamento, ok? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ler no verso 3. E assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então, nós vemos aqui, né, pela palavra do Senhor, que as primeiras pessoas a fazerem uma oferta ao Senhor, ao nosso Deus, Criador, o Deus de Israel, foi Caim e Abel, que foram os primeiros filhos, né, de Adão e Eva. Então, olha que coisa interessante. Aqui, vocês vão ver que a oferta que o Senhor se agradou foi a oferta de Abel. Tanto que depois, né, se vocês forem ler esse capítulo, vocês vão ver que Caim mata Abel, né, por inveja. Mas veja bem, então, essa oferta, né, que Abel faz, olha que coisa interessante, ela nasce, né, de uma forma voluntária. É um ato de gratidão e entrega do melhor que se tinha. Então, vocês vão ver aqui que Abel, ele trouxe das primícias, ele trouxe do melhor para fazer a oferta ao Senhor. Lembrando que nesse contexto, naquela época, as ofertas eram feitas, né, por meio de animais, sacrifício de animais, outra hora eram cereais, né? Então, diferente do tempo de hoje, ok? Então, aqui, primeiramente, parece a questão da oferta. Depois, vamos ver a oferta sendo falada novamente no livro de Levíticos, na lei. Levíticos capítulo 22, nós vamos ler no verso a partir do 26. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Então aqui vocês vão ver, né, que de novo, né, na lei eram instituídas ofertas e o Senhor, ele fala aqui como que deveria ser feita a oferta. Então, quando chega na lei, é muito importante, né, nós percebermos que aqui muda um pouco, porque a atitude e o respeito às instruções divinas, né, eram fundamentais para a oferta fazer sentido. Então, a oferta agora ganha um sentido diferente. Ela tinha uma instrução para ser feita, né, como que o Senhor, né, aceitaria a oferta. Isso no livro da lei, em Levíticos. Agora, vamos nos profetas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Amós, no capítulo 5, no verso 22, ok? Olha só que coisa muito interessante. Quando chega nos profetas, olha só, o que acontece? Aqui já muda o sentido da oferta. Olha só, Deus exige justiça e não sacrifício. Olha só, já começa a mudar. Amós, capítulo 5, nós vamos ler no verso 22. Assim diz a palavra do Senhor. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Olha que coisa interessante. Aqui, olha só, o povo continuava trazendo oferta ao Senhor, seja de animais, seja de cereais, mas o Senhor fala que não vai aceitar esse tipo de oferta. Por quê? Porque o Senhor,
ele vê o nosso coração. Esse povo aqui nessa época, eles estavam fazendo um ritual, mas o coração deles não tinha justiça, não tinha, né, um ato, né, de amor verdadeiro com o próximo. Então eles faziam um ritual e o Senhor falou: olha, eu não vou aceitar dessa forma, porque não adianta ter uma religiosidade vazia por fora de aparências. E se o coração não tiver, de fato, amando o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, nós termos uma religiosidade só por fora, né? Por exemplo, uma pessoa que vai frequentemente na igreja, uma pessoa que está frequentemente, né, lendo a palavra do Senhor, mas as atitudes dela, o coração dela não condiz com a palavra. E aí, o que acontece? O Senhor não vai aceitar. Mas aí você pode falar assim: nossa, Helena, mas como que eu faço para o meu coração, né, ficar um coração que o Senhor aceita? Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, é nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, né, através das nossas orações e pedir a Deus para que Ele tire do nosso coração a injustiça, a maldade, o egoísmo, o orgulho, a soberba, né? E coloque dentro do nosso coração um amor altruísta, um amor que pensa no próximo, um amor, né, que se doa, né? Porque o Senhor se agrada de um coração compassivo, misericordioso, como diz na palavra dele. Ele fala que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, quem usa de misericórdia com o próximo, o Senhor também usará de misericórdia com aquele que usa a misericórdia. Então, isso aqui é muito visível, né, no livro dos profetas aqui. Então, o Senhor fala: olha só, vocês estão oferecendo, né, a oferta, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então, o Senhor fala: eu não vou aceitar. Então, continuando aqui, quando chega no Novo Testamento, né, vamos abrir as nossas Bíblias num versículo muito conhecido nas igrejas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito desse versículo. É 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o verso 7. Olha o que fala a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo escreveu. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, aqui no Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, nós vemos que muda, né, um pouco a questão da oferta. O apóstolo Paulo fala que cada um deve contribuir segundo é proposto o nosso coração, não com peso, mas com alegria, porque o Senhor ama aqueles que faz com alegria. Então você pode dizer: mas então, Helena, como que é feito essa oferta hoje? Hoje é o seguinte, meu irmão, minha irmã, quando você, né, vai à igreja, você frequenta uma igreja, uma congregação, tem um momento, né, do ofertório e dos dízimos. A oferta, como eu expliquei, né, tô explicando aqui para vocês, ela é diferente dos dízimos. Eu já vi algumas pessoas confundir oferta com dízimo. Não é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. A oferta é algo voluntário, ela não tem um valor estipulado. Cada um dá segundo é proposto o coração, como diz aqui no livro de Coríntios, né? Então, cada um dá uma oferta, né, de acordo com aquilo que ela sentir no coração ali naquele momento, né? Já o dízimo, como eu falei para vocês no vídeo 2, a palavra de Deus deixa muito claro que é 10%, ok? Então, eu expliquei para vocês ali o testemunho. Só quem pratica é que vê o milagre, né? Então, eu posso confirmar para vocês que, para mim, a prática do dízimo mudou a minha vida financeira, né, por definitivo. Porque, olha só, deixa eu explicar para vocês. O dízimo, ele traz para a pessoa que dizima uma proteção. Lá no livro de Malaquias 3:10, quando Deus fala assim: faz prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o Senhor promete uma proteção na nossa vida financeira. Como eu falei para vocês, que proteção seria essa? É uma proteção, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não vai deixar você passar necessidade. Eu falei para vocês que desde que eu comecei a dizimar, nunca mais faltou emprego na minha vida, né? Sempre que uma empresa, por exemplo, vai passar por mudanças, né? O Senhor providencia outro trabalho para mim. Eu contei para vocês que eu venci todas as minhas dívidas, né? Praticando dízimo, e eu vejo, assim, milagres na minha vida financeira, assim, abundantemente, né? Sempre. Por quê? Porque a fidelidade, né? O Senhor ama a fidelidade. Já a oferta, como eu estou explicando aqui para vocês, ela é diferente. Então, ela não é um valor estipulado. Cada um dá aquilo que está no coração.
Mas, veja bem, você pode falar assim, ah, Helena, mas então a oferta é diferente do dízimo. Sim, é diferente, né? A Bíblia fala dos dois. Aí você pode falar assim, Helena, mas eu só posso praticar eu só posso praticar ou dízimo ou a oferta. Então, assim, veja bem, é uma pergunta difícil essa, né? Qual que eu devo praticar? De acordo com a palavra do Senhor, nós devemos praticar os dois, concorda? Porque a palavra de Deus, ela fala pra gente praticar os dois. Então, mas eu quero dizer para vocês que a oferta, meu irmão, minha irmã, ela também não é só uma oferta que você dá lá na igreja, né? Olha só, vou trazer um exemplo para vocês. Lá na igreja, né, que eu congrego, né, tem pessoas necessitadas, pessoas que estão chegando na vida da igreja agora. Tem casos assim muito específicos de situações, né? Pessoas passando necessidades de alguma coisa. Então, se eu vou lá oferto na vida daquela irmã, né? Vou dar um exemplo aqui, eu oferto na vida dela um cobertor, né? Um cobertor. Eu oferto na vida dela um móvel que ela tá precisando, né? De repente, alguma necessidade básica na vida dessa pessoa. Então, isso é uma oferta também, né? Então, a oferta não é só em dinheiro, é algo que você vai lá na igreja que você congrega e deposita lá. Não, não é só isso. Né? É isso também? Sim, isso faz parte, mas não é só isso. Então, quando você ajuda o próximo, você, né, tá fazendo ali uma oferta na vida dos irmãos da igreja, né? E tipo assim, então, como eu tô falando aqui para vocês, existem várias formas de ofertar na vida do irmão. E é muito importante, meu irmão, desde já, né, eu fazer um gancho nesse ensinamento aqui, que é muito importante você ter no seu coração que a oferta e a generosidade andam juntos, ok? Por quê? Você tem que lembrar de uma coisa, a Bíblia fala no livro de Provérbios que o generoso, ele dá e ele tem cada vez mais. Por quê? Porque ele é generoso. O que é uma pessoa generosa? Você pode se perguntar, o que é uma pessoa generosa? É uma pessoa que dá além daquilo que é, né, que é necessário. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, estão levantando uma oferta que é R$10. Aí você vai lá e dá um pouco a mais. Você está sendo generoso. A irmã na vida da igreja está precisando de um edredom, né? É um exemplo. Aí você dá 2, né? Isso é ser generoso, né? E a palavra de Deus nos ensina nós a sermos generosos, né? Porque Deus é generoso. Deus, ele sempre nos dá muito mais do que nós precisamos. Ele é maravilhoso demais. E nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a imitar a Deus com as nossas atitudes, sermos generosos, né? Então, isso é muito importante, né? Você tem em mente dessa questão da generosidade, né? Você faz com alegria no coração. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, se você, né, começar a praticar, você vai ver como que isso traz paz ao nosso coração, como isso traz alegria. Vou contar para vocês aqui rapidinho um testemunho de uma oferta que eu fiz uma vez. Certa feita, eu ainda não dizimava, eu estava no início da minha conversão, então eu estava procurando emprego. Mas a resposta estava demorando muito vir. Então, eu estava pedindo a Deus, né, uma resposta sobre emprego, eu estava distribuindo currículos, mas ainda não tinha uma resposta. Tem um bom tempo isso, viu, meus irmãos? Mais ou menos 15, 16 anos atrás. Então, eu lembro que eu dava aula particular para o pessoal de terceira idade, de informática. Então, porque às vezes, né, os netos, os filhos não têm paciência para ensinar ali a pessoa idosa a mexer numa rede social, então eu dava esse tipo de aula para a terceira idade. Eram aulas particulares, ok? Então, certa feita, eu, né, dei uma aula particular e eu lembro como se fosse hoje. Eu dava essas aulas particulares, mas eu ainda não tinha um trabalho fixo de carteira assinada. E eu queria um trabalho fixo de carteira assinada. Então, eu tava na minha carteira, eu lembro como se fosse hoje, há mais ou menos 16 anos atrás, ok, meu irmão? E minha irmã. Eu lembro que eu estava na carteira com R$40. E eu fui num culto numa igreja, era por volta das 3 horas, e chegou na hora do ofertório e dos dízimos. Ninguém me pediu nada, mas foi uma coisa que brotou do meu coração. Eu pensei o seguinte, eu tenho R$40 que não dá para me pagar as minhas contas, mas é a única coisa que eu tenho aqui na carteira. Eu não tinha aula programada, né, encomendada para dar aula particular. Por enquanto estava parado, estava tudo parado, ok? Então, eu falei o seguinte comigo mesmo, eu vou dar esses R$40, né, como oferta.
E eu quero ver o que acontece. Porque eu queria sentir, eu tenho certeza que você que está ouvindo esse vídeo, né, sabe da história da oferta da viúva. Aquela oferta que Jesus falou, essa mulher, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu uma moedinha que para aquela época era tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada. Então Jesus falou, a esta mulher ela deu mais do que todos. Porque a oferta, ela não tem relação com o valor, mas com aquilo que significa para você, entendeu? Então, para aquela viúva, né, a moeda que ela deu era tudo que ela tinha. Então, eu falei, eu quero experimentar o que essa viúva, né, fez. E eu vou fazer o mesmo que ela. Então, veja bem, minha irmã, meu irmão. Eu peguei aqueles R$40 e fui lá no gasofilácio, né, onde coloca o depósito, né. Coloquei lá na vida da igreja, ofertei os R$40. E o que aconteceu depois? Né? Aí acabou o culto, a hora que eu vim para casa, primeiro sentimento que eu tive uma sensação de uma leveza espiritual. Parecia que eu não estava assim, tudo ficou tão leve, aquele peso que eu estava sentindo, né, de ficar esperando aquela resposta de emprego, aquele peso foi embora. De repente eu senti uma leveza, era como se Deus estivesse me pegando pelas mãos e eu não senti mais peso, eu não senti mais angústia, eu não fiquei mais preocupada se eu tinha conta para pagar, se eu tinha aula para dar, se alguém ia me ligar pedindo aula, eu não pensei mais sobre isso. Então, eu cheguei em casa, já estava de tardezinha e fui dormir. No dia seguinte, o meu telefone, ele não parava de tocar. Eram várias pessoas pedindo aula particular de informática e pessoas que queriam já pagar adiantado. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei com uma agenda lotada de aula particular marcada, pessoas pagando, né, na frente as aulas, né, já queria aula adiantada, né? E como se não bastasse desse milagre abundante que eu vi na minha vida, naquela mesma semana, né, saiu uma resposta de emprego que eu estava esperando há muito tempo. E eu fui aprovada no processo seletivo e o emprego que o Senhor colocou no meu caminho era exatamente o que eu estava pedindo e um pouco mais. Porque lembra disso, Deus sempre é muito generoso e Ele não dá só o necessário, Ele dá muito mais. Então, naquela mesma semana veio também a resposta do emprego, né, de carteira assinada que eu tanto queria. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem ofertas que destrava a nossa vida financeira e profissional. Aquela oferta que eu dei aquela vez na igreja, que foi R$40, ela destravou a minha vida financeira. Né? Como eu falei para vocês, então veio uma prosperidade muito grande na minha vida financeira depois disso. Tanto das aulas particulares como do meu emprego. Então, isso foi uma coisa que marcou meu coração, né? Como que é importante essa questão da oferta também, né? Então, esse é meu testemunho para vocês e vamos encerrar esse vídeo, né, para ele não ficar muito grande, ok? Vamos lá, meu querido meu irmão, feche os seus olhos e ore comigo, ok? Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por essa pessoa, Deus, que está neste momento ouvindo esse vídeo. Eu oro, Pai, que o Senhor abra os olhos desta pessoa, Senhor, a respeito das ofertas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abra o entendimento dela para que ela entenda, Pai, que existem muitas formas de ofertar na vida do irmão, do necessitado, daquele que necessita, Pai, de um recurso financeiro, ou talvez, né, necessita de ser ouvido, necessita de um serviço. Meu Deus, existem muitas formas de ofertar na vida do próximo. Senhor, abra o entendimento dessa pessoa, Pai, no nome poderoso de Jesus, porque, de fato, Senhor, ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar com o necessitado. Todos nós podemos compartilhar aquilo que temos com os necessitados, Senhor. Então, por favor, Pai, traga entendimento, né, das ofertas na vida dessa pessoa e faz, Pai, com que essa pessoa experimente o sobrenatural na vida dela, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, faça também, Pai, na vida dessa pessoa que está ouvindo neste momento esse vídeo, Pai. E eu oro a Ti, Pai Santo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu me despeço desse vídeo, desejando a você uma excelente tarde, uma excelente noite, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.